crianças, que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição. Que bom que mais um sábado chegou, um dia de alegria. E como é um dia de alegria, vamos convidar uma pessoa muito especial. Vamos convidar Jesus para estar aqui conosco. Aonde você está, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a nossa lição. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos falar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já pegou a sua lição e a sua Bíblia. E me conta como foi a sua semana. Ela foi alegre ou ela foi triste? Para continuarmos, vamos cantar. E mais uma vez nós vamos cantar sobre o amor de Deus, que é muito grande. 1, 2, 3 palavrinhas! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la.
também lá da Libéria e tem um título chamado Papai. Conta sobre um menino chamado Albert. Quando Albert tinha 8 anos de idade, o pai dele chamou ele para ir em um lugar. Ele pediu para que Albert colocasse arroz num prato, colocasse ovos e outras coisas. O pai de Albert chamou ele para ir adorar os seus ancestrais, e esse lugar era debaixo de uma árvore. Quando chegou lá, o pai de Albert colocou o prato de arroz debaixo da árvore. Colocou os seus antepassados, o seu pai, o seu avô, e falou que ele já estava preparado para plantar o arroz e que a colheita daquela vez fosse boa e que ele deixaria ali debaixo o arroz e que se os ancestrais concordassem que ele estava pronto, o arroz ia desaparecer. No outro dia, o Albert voltou lá para ver se os ancestrais haviam concordado. E quando ele chegou lá, o prato estava vazio. E Albert se questionava para o pai dele como que o prato poderia estar vazio. Só que o pai de Albert não deixava ele ficar lá esperando e vendo como que o arroz sumia do prato. Então, o pai de Albert entendeu que aquilo era o sinal aos seus ancestrais e que ele estava pronto para plantar o arroz. O pai de Albert deixava ele ir naquela árvore somente se estivesse com ele. Não deixava ele ir sozinho. O pai de Albert chamava ele de papai e Albert chamava ele de filho. Certa vez, um feiticeiro disse para ele que Albert era a reencarnação do seu pai e ele acreditou, por isso ele chamava ele de papai. Mas tudo mudou quando o pai de Albert resolveu mandar ele para a escola adventista. Quando chegou lá, as crianças ficaram impressionadas porque Albert chamava o seu pai de filho. Só que aí eles perguntaram por que ele fazia isso. E ele explicou o que o feiticeiro tinha falado e que ele acreditava naquilo. Só que de repente as crianças falaram que aquilo não era verdade. Então ele pediu para o professor explicar para ele. Então o professor dele leu um versículo da Bíblia, Jó 14, versículo 12, que diz assim: Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, Albert ficou muito impressionado e ele entendeu que aquilo estava errado, que era mentira. Quando ele foi para casa, ele contou para o pai dele sobre isso também. O pai de Albert ficou muito decepcionado porque ele achava que aquilo tudo era verdade. Então, ele parou de chamar o filho de papai e Albert também parou de chamar ele de filho. E daquele momento em diante, eles decidiram adorar apenas ao Deus verdadeiro. Parte das nossas ofertas do 13º sábado vão ajudar a construir uma escola lá na Libéria, assim como aquela escola que Albert estudava. Eu já estou me preparando, eu espero que você também esteja se preparando para ajudar os nossos amigos lá da Libéria. E hoje nós estamos vendo um país diferente. O nosso país é a Libéria e hoje nós vamos descobrir algumas curiosidades sobre a Libéria. A Libéria faz parte da União Centro-Africana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela tem 21.851 membros que se reúnem nas 75 igrejas existentes em todo o país. Em 30 de abril de 1930, 4 primeiros adventistas no país foram batizados. Entre eles estava Willie Elbig, que mais tarde se tornaria o primeiro pastor ordenado da Libéria. A sede da Missão Sudeste da Libéria está localizada na rua Tubman, na cidade de Bushna, em homenagem ao R. Tubman. Nascido da escravidão, Tubman escapou e organizou 3 missões para resgatar 70 escravos familiares e amigos. E o animal é um animal muito legal e um animal muito especial para mim. Eu gosto muito. É o meu animal preferido. É a girafa. As girafas vivem em alguns lugares da África, inclusive em Benin. A girafa é o animal mais alto do mundo, podendo chegar a quase 6 metros. Elas dormem bem pouco, de 20 minutos a 2 horas por dia. Elas dormem em pé e
bem poucas vezes, quando elas se sentem muito seguras, é que elas dormem deitadas. Elas têm uma língua tão comprida que elas conseguem limpar as orelhas. Elas alimentam-se das folhas das copas das árvores. Elas têm que beber água. Elas precisam afastar as patas da frente para conseguir descer com a boca até o nível do chão. E elas são capazes de passar muitos dias sem beber água. E essas foram as nossas curiosidades sobre a Libéria. A nossa lição de hoje tem como título Espalhando a Palavra. E vamos continuar hoje a estudar a história de dois amigos chamados Paulo e Barnabé. Muito bem. No nosso verso de hoje, ele está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. E nós já sabemos que Deus, ele nunca deixa de nos amar e que ele fez uma transformação muito grande na vida de Paulo. Paulo e Barnabé estavam lá na Antioquia falando sobre Jesus. E a igreja lá estava aumentando e aumentando. Certo dia, os membros daquela igreja começaram a orar e a jejuarem, pedindo a instrução do Espírito Santo sobre o que eles deveriam fazer. Então, o Espírito Santo disse para ele, tinha chamado Paulo e Barnabé para um trabalho muito especial e falou para que aqueles membros colocassem as mãos sobre eles dois e que enviassem eles dois para falar de Jesus a outros lugares, porque as outras pessoas também tinham que saber sobre Jesus. Então, foi isso que aconteceu. Eles oraram e jejuaram, os pastores daquela igreja fizeram o que o Espírito Santo tinha mandado. Paulo e Barnabé foram para outra cidade e quando eles estavam indo, eles começaram a pregar por onde eles passavam. Foram para um lugar chamado Chipre. Chipre era uma ilha e eles foram atravessando a ilha, passando em todas as sinagogas, falando sobre o Jesus para quem quisesse. Então, quando chegou no outro lado da ilha, em um porto chamado Pafos, eles encontraram um homem. Esse homem era um homem muito importante para o procônsul romano. Esse homem era um mágico judeu. Ele era um falso profeta e ele se chamava Elimas. Aquela ilha não era muito grande. A notícia de que novas pessoas estavam naquela cidade logo se espalharam. O procônsul logo ouviu falar sobre Paulo e ele ficou interessado em saber quem era Deus e o que Paulo falava. Ficou curioso para descobrir quem era Deus. Só que Elimas, ele ficou com medo de que ele perdesse toda a influência que tinha sobre aquele lugar. Então, ele começou a colocar intrigas. Então, ele começou a influenciar ele a não conhecer a Paulo. Porém, o Espírito Santo disse para Paulo o que estava acontecendo. Paulo foi lá conversar com Elimas e disse para ele: olha, você é inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Perguntou para ele: quando é que você vai parar de distanciar as pessoas do caminho de Deus? E ele disse: olha, por causa disso, da sua ação, você vai ficar cego e você não vai mais poder ver a luz do dia. De repente, ele percebeu que tinha uma neblina em volta dos seus olhos e ele ficou cego. Ele esfregou os olhos, tentou de tudo quanto é jeito, porque ele era um mágico, mas não deu certo. E aí, de repente, ele começou a procurar alguém para que ele pudesse se apoiar, para ele não cair. E procônsul, ele ficou surpreso com aquilo que tinha acontecido com Elimas. Um momento atrás, Elimas estava enxergando e agora ele já não estava mais. E aí, ele se convenceu de que Paulo estava falando a verdade. Ele ouviu o que Paulo tinha a dizer, ele compreendeu e ele acreditou em Deus. E Paulo foi para outros lugares falar sobre Jesus. A graça de Deus, ela não custa nada e ela está disponível para todas as pessoas. E foi isso que Paulo fez. Ele anunciou sobre a graça de Deus para todas as pessoas que estavam em volta. E é isso que Deus pede para nós também. Ele deu uma grande missão para Paulo falar sobre
Ele e falar sobre o amor dele para as pessoas. Ele também pede para mim e também pede para você, para que você também fale de Jesus para as outras pessoas que estão ao seu redor. E aonde você está, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Obrigada, Senhor, por mais um sábado, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos ser mensageiros, assim como Paulo foi. Ajuda-nos, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem eu te espero aqui para juntos nós estudarmos mais uma lição.